Anteriormente, o ShapeRend é uma coleção de shapes poderosa. Fique agora com o vídeo de hoje. Agora que vimos uma breve introdução sobre o ShapeRend, vamos hoje estudar posicionamento e unidades de medida. O estudo do ShapeRend vai acontecer naturalmente assim que avançarmos em outros tópicos. Quando recebemos nossa instância do Objeto Application, em alguma automação que estamos fazendo, por padrão a unidade de medida será polegadas. As unidades de medidas são representadas pelo enumerador CDR-Unit. Os enumeradores, enum, são estruturas do C# que visam facilitar a compreensão do código, e ajudam a evitar erros. São uma espécie de apelido para um grupo de valores com o mesmo propósito. Por exemplo, as unidades de medida do CorelDRAW. Você verá muitos enumeradores na API do CorelDRAW. Mas voltando na facilidade do código, vejamos por exemplo as polegadas. Vamos escrever aqui um pequeno método para testarmos algumas coisas. Vamos criar um método void, e vou chamar de testUnit. Vamos chamar um MessageBox, e na sua mensagem vamos colocar a unidade atual do Objeto Application. CorelApp.Unit, temos que utilizar esse método toString, para converter o valor para string. Sendo assim podemos utilizar no MessageBox, pois ele aceita somente string. O método toString é um método da classe Object, e como em C# tudo é derivado de Object, teremos esse método em qualquer tipo de objetos que utilizarmos. Veja que foi retornado o valor CDR em polegada. Veja como é fácil identificar o que significa. Caso os enumeradores não existissem, teríamos visto o valor 1. Então teríamos que pesquisar para saber o que seria esse valor 1. Pois existem outros métodos e propriedades que nos retornam também valores. Com os enumeradores sabemos a qual grupo o valor pertence, e também é muito fácil saber o significado. Não concorda que é mais fácil saber o que significa CDR do que 1? Para alterar a unidade de medida, basta informar o novo valor para o unit do Objeto Application, pois se trata de uma propriedade com getSet, podendo assim ser recuperado o valor e ser alterado. Primeiro temos que colocar o enumerador, no nosso caso CDR-Unit, seguindo com a unidade que queremos, vamos colocar CDR-mm. Pelo nome já sabemos que é milímetros, esse é o apelido do valor 3. Feito isso, você trocou a unidade de medida de todo o Objeto Application para milímetros. Muitas coisas são afetadas com isso, veremos mais em breve. Agora vamos fazer todo esse mesmo processo em um documento, pois um documento assim que criado também estará em polegadas. O processo é basicamente o mesmo, basta atribuir um novo valor para a unit, vamos fazer isso. Mas antes disso, vamos adicionar o código para desenhar um retângulo. Agora mudamos a unidade. E repetimos o código do retângulo aqui novamente. Vamos ver o resultado. Apesar da interface não mostrar, cada um foi desenhado em uma unidade. Lembrando que alterar a unidade de medida do objeto aplicativo e do documento podem ter consequências diretas em outras automações que forem executadas no mesmo documento.
Por isso, cuidado! Neste caso temos os métodos conversores de unidades. No Objeto Application temos o Convert Units. Adicionamos o valor, do tipo double. Depois a unidade que este valor representa. E por fim a nova unidade. Esse método nos retorna um double também, convertido de polegadas para milímetros, neste caso. Vou colocar esse valor em uma variável e exibir no console. Temos aqui nosso resultado do console. 1 polegada igual 25,4 milímetros. Já no documento temos o método toUnits, onde você passa o valor e a nova unidade. Esse método vai converter o valor da unidade que foi passada, para a unidade do documento. Vou atribuir o valor novamente aqui para a variável e mostrar no console. E temos também no documento o método fromUnits, este é o contrário de toUnit. Ele vai converter o valor da unidade do documento para a unidade que foi passada. Vamos converter o valor 254 para polegadas. Lembrando que nosso documento está em milímetros agora. Veja como os enumeradores ajudam, nesses momentos. Ainda no nosso documento temos a propriedade rulers. Com ela podemos recuperar e atribuir a unidade de medida para as réguas do documento, a horizontal, H-unit, e vertical, V-unit. É bem útil, quando você deseja fazer um desenho com a unidade que o usuário está utilizando. Podemos alterar a unidade do documento para ficar de acordo com uma das réguas, ou converter os valores utilizando a unidade de algumas delas. Diferente da unidade de medida do Objeto Application e do documento, nas réguas a mudança de unidade é vista facilmente, na interface. Vamos fazer algumas alterações por código e observar as mudanças nas réguas na interface. Temos que alterar a régua horizontal e a vertical separadamente.
E o mesmo vale para recuperar o valor da unidade de uma das réguas, caso queira trabalhar com a unidade que o usuário definir. Podemos obter a unidade de medida definida pelo usuário de outra maneira, porém um pouco mais complexa. Não veremos neste momento. Só precisamos tomar cuidado com usuários que utilizam cada régua com uma unidade diferente. Com o tempo vamos realizar mais trabalhos com unidades, não precisamos ter pressa no momento. Agora vamos falar um pouco do posicionamento. Um fator importante na hora de desenhos automatizados é o Drawing Origin, a origem do desenho. Notamos que os desenhos sempre ficam na parte inferior e esquerda da página. Isso ocorre porque não alteramos a origem do desenho. Vamos desenhar um retângulo aqui, com nosso primeiro método, que criamos nos primeiros estudos. Agora vamos aqui, e mudamos a origem do desenho, vamos rodar de novo aqui nosso comando e olha o que temos. O desenho sempre é realizado levando em consideração a este ponto. Não importa a página, o que vale é a origem do desenho. Ele é relativo ao documento. Pode ser alterado nas propriedades Drawing Origin X e Drawing Origin Y, do objeto documento. Temos também o ponto de referência, ele define o ponto de controle para a posição X e Y dos shapes do documento. São esses pontos. Como nesse ícone aqui. Ele pode ser alterado na propriedade Reference Point. Essa propriedade, podemos atribuir ou pegar o valor do ponto de referência, que são valores numéricos, assim como a unidade de medida. Porém, para nossa sorte estão representados por um enumerador, CDR Reference Point. Temos no total 9 valores, assim como o ícone mostrado antes. Superior esquerdo. Superior central. Superior direito. Centro esquerdo. Central. Centro direito. Inferior esquerdo. Inferior central. Inferior direito. Assim que uma situação apropriada surgir, vamos estudar mais a fundo. Ficamos por aqui, até a próxima!